Dona de Mim, Davi se apaixona por Bárbara à primeira vista e esquece Léo de vez. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, a trajetória amorosa de Davi, Rafael Witt, passará por uma reviravolta que promete mexer com as estruturas da trama. O jovem, conhecido por seu temperamento instável e pelos relacionamentos conturbados, encontrará um novo rumo para o coração depois de encerrar de vez sua ligação com Léo. Clara Monetti. A virada acontece quando ele cruza o caminho de Bárbara, Giovanna Cordeiro, uma lutadora destemida e dona de uma personalidade forte que logo o deixa fascinado. Até então, Davi vinha de um período marcado por inseguranças e mágoas. O romance com Léo, embora intenso, sempre foi cercado por brigas, ciúmes e desconfiança. O casal chegou a viver momentos de grande paixão, mas a convivência desgastante e a falta de sintonia minaram qualquer possibilidade de estabilidade. Assim, quando surge Bárbara, a vida amorosa dele começa a se transformar de maneira quase inesperada. O encontro que muda tudo. A primeira virada acontece no capítulo previsto para o dia 15 de outubro. Davi, em mais um de seus gestos impulsivos, se oferece para dar uma carona a Felipa, Cláudia Abreu, até São Cristóvão. No caminho, ele aproveita para realizar uma entrega de tintas de tatuagem para Nina, Flora Camolese. A rotina parecia seguir tranquila, até que um imprevisto muda completamente o destino do rapaz. Ele acaba batendo o carro contra a moto de Bárbara. No primeiro instante, tomado pela irritação, Davi desce do veículo reclamando do retrovisor quebrado e inicia uma discussão acalorada, acreditando que se tratava apenas de mais um motociclista descuidado. A surpresa, no entanto, é imediata. Ao ver a jovem retirar o capacete, ele se dá conta de que está diante de alguém que desperta nele uma sensação diferente, quase um encantamento à primeira vista. Bárbara, firme em sua postura, ignora as reclamações do rapaz e segue o caminho, sem dar espaço para o charme de Davi. Para ela, aquele encontro não passa de mais uma situação incômoda do cotidiano, um desafio inusitado. Movido pela curiosidade e pelo impacto que a lutadora lhe causou, Davi decide procurar Bárbara novamente. Ele descobre o galpão de kickboxing onde a jovem treina e, em mais um de seus impulsos, lança uma proposta inusitada, sugere uma aposta. Se ele vencer uma luta, ela aceita sair para tomar um chopp com ele. Se perder, promete desaparecer de vez de sua vida. Bárbara, acostumada a lidar com desafios e segura de suas habilidades, não pensa duas vezes antes de aceitar. O resultado, no entanto, não poderia ser mais constrangedor para o playboy. Dentro do ringue, cercado pelos alunos e colegas de treino da atleta, Davi é completamente dominado e acaba sendo nocauteado em poucos minutos. A cena, além de causar risadas em todos os presentes, reforça a imagem de força e confiança que Bárbara carrega. A persistência de Davi. Mesmo diante da derrota humilhante, Davi não desiste. Atordoado após a luta, ele ainda chega a pedir respiração boca a boca à lutadora, em tom de brincadeira, arrancando gargalhadas de quem assiste a cena. Bárbara, inicialmente resistente, acaba se deixando levar pela pressão dos colegas, e apesar de não ter paciência para as investidas do rapaz, decide levá-lo ao hospital para garantir que não houve nenhuma lesão grave. Esse gesto, aparentemente simples, aumenta ainda mais a admiração de Davi por ela. Ele enxerga não apenas a força física da jovem, mas também um senso de cuidado que até então não havia percebido em suas relações anteriores. Novos sentimentos em jogo. De volta à mansão dos Boais, Davi, ainda machucado mas completamente tomado pelo encanto, abre o coração para Jaques, Marcelo Novaes. O jovem afirma ter conhecido a mulher da sua vida, surpreendendo o pai com sua súbita convicção. Determinado a conquistar Bárbara, ele começa a mudar sua própria rotina. A partir desse momento, o rapaz decide mergulhar no universo do kickboxing, não apenas como uma forma de se aproximar da lutadora, mas também como um caminho para amadurecer. A paixão recém-descoberta o faz refletir sobre os erros cometidos no passado, especialmente em relação a Léo. Se antes ele se via preso a um ciclo de ciúmes e discussões, agora começa a perceber a necessidade de amadurecer suas atitudes. Bárbara surge como um novo horizonte, alguém que não se deixa intimidar por seu jeito impulsivo e que, de certa forma, o desafia a ser melhor. O impacto em Léo. Enquanto Davi se envolve cada vez mais com Bárbara, Léo observa de longe a mudança no comportamento do ex-namorado. A jovem, que ainda nutria sentimentos por ele, se vê obrigada a encarar a realidade. Davi realmente seguiu em frente. Essa constatação abre espaço para novos desdobramentos na trama, já que Léo, orgulhosa e intensa, dificilmente aceitará a perda sem reagir.
Sua trajetória promete novos conflitos, colocando-a novamente em rota de colisão com o Playboy e possivelmente com a própria Bárbara. A força de Bárbara. O envolvimento entre Bárbara e Davi não acontece de forma imediata. Ao contrário das paixões súbitas que costumam marcar os folhetins, aqui o processo é gradual e cheio de obstáculos. Bárbara, por sua vez, não está interessada em se envolver com alguém do perfil de Davi. Lutadora dedicada, ela valoriza sua independência e não se deixa seduzir facilmente por declarações impulsivas. No entanto, ao longo da convivência, começa a perceber que por trás da fachada de galã inconsequente existe alguém disposto a mudar. Caminhos que se cruzam. Aos poucos, a trama vai costurando encontros entre os dois, seja nos treinos, seja em situações inesperadas proporcionadas pelo destino. Davi, determinado, mostra persistência, enquanto Bárbara resiste, dividida entre sua vida dedicada ao esporte e a possibilidade de abrir espaço para um romance. Essa dinâmica cria momentos de humor, tensão e emoção, ingredientes que prometem conquistar o público. Conclusão: a chegada de Bárbara representa um divisor de águas na vida de Davi. O que começa como um acidente de trânsito evolui para um encontro transformador, capaz de mexer com as estruturas emocionais do rapaz. Em Dona de Mim, a história mostra que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis e que, por vezes, é justamente o inesperado que abre caminho para a mudança. Para Davi, a paixão por Bárbara não é apenas uma nova relação, mas a chance de reescrever sua própria história, deixando para trás os erros do passado e construindo um futuro diferente. Enquanto isso, a novela promete explorar os desdobramentos desse triângulo amoroso, trazendo à tona conflitos, paixões e reviravoltas típicas do universo dos folhetins. A relação entre Davi e Bárbara ainda enfrentará muitos desafios, mas desde já fica claro que o impacto desse encontro marcará profundamente os rumos da trama. Com isso, o público pode esperar capítulos carregados de emoção, humor e intensidade, reforçando a essência de Dona de Mim, uma novela que mistura romance, drama e surpresas em doses certeiras para prender a atenção até o último minuto. Em Dona de Mim, a novela das 7 da TV Globo que vem conquistando o público com seus dramas intensos e reviravoltas surpreendentes. O novo capítulo promete abalar ainda mais a trama da família Boaz. Samuel Juan Paiva, agora fortalecido após reassumir a presidência da Boaz, vai tomar coragem e colocar Danilo Felipe Simas contra a parede para, enfim, arrancar a verdade sobre a morte misteriosa de Abel, Tony Ramos. Esse embate entre os personagens não é apenas uma conversa comum, trata-se de um momento decisivo para o rumo da história. Desde o início da novela, a morte de Abel deixou feridas abertas e desconfianças pairando sobre todos os envolvidos. Samuel, que nunca aceitou a versão oficial do acidente que tirou a vida do pai, sempre acreditou que Jacques, Marcelo Novaes, esteve por trás de tudo. A sombra da tragédia moldou o caráter do mocinho, que passou de um jovem inseguro a um líder determinado, disposto a confrontar qualquer pessoa para defender a memória de Abel e a honra de sua família. A suspeita contra Jacques. Jacques, com seu jeito sedutor e manipulador, conseguiu durante muito tempo disfarçar sua crueldade. Porém, as atitudes traiçoeiras dele sempre deixaram rastros, e Samuel, atento a cada detalhe, foi conectando as peças. A desconfiança começou cedo, quando o rapaz descobriu que Danilo agia como espião dentro da mansão, servindo como aliado e cúmplice do tio em várias tramóias. Essa revelação deixou claro que havia muito mais coisa escondida nos bastidores da família Boaz. Mesmo sem provas concretas, Samuel jamais deixou de acreditar que o acidente de Abel foi, na verdade, um assassinato cuidadosamente planejado. A angústia de carregar essa dúvida corroeu o coração do rapaz por anos, ao mesmo tempo em que o motivava a buscar justiça. O retorno ao comando da Boaz. Após um longo período em que Jacques dominou a empresa com mão de ferro, Samuel conseguiu, com esforço e coragem, retomar o posto de presidente. Essa conquista não foi apenas profissional, mas também pessoal. Significou recuperar o legado do pai e reerguer a moral da família diante da sociedade. De volta ao poder, Samuel iniciou uma verdadeira faxina dentro da Boaz. Decidiu desfazer as estratégias questionáveis implantadas por Jacques, reorganizar setores e, principalmente, rever a posição de alguns funcionários que haviam ganhado prestígio durante a gestão do vilão. Foi nesse contexto que surgiu o impasse com Danilo. Samuel não confiava nele. A presença de Danilo dentro da empresa era como uma ferida que nunca cicatrizava. A cada reunião, a cada olhar, o mocinho sentia que aquele homem guardava segredos importantes sobre o destino de Abel. Tomado pela raiva e pela desconfiança, Samuel chegou a decidir pela demissão imediata de Danilo. A interferência de Pan.
Mas a novela não vive apenas de rivalidades e vinganças. Pan Alnetinar, personagem que se mostra cada vez mais complexa, decidiu interceder a favor de Danilo. Convencida de que ele ainda tinha um papel a cumprir na história, ela pediu a Samuel que reconsiderasse sua decisão. Foi graças à insistência dela que o rapaz voltou atrás, permitindo que Danilo mantivesse seu cargo. O que ninguém sabia é que por trás dessa intervenção, havia muito mais do que simples compaixão. Pan acreditava que mantendo Danilo dentro da Boaz, seria possível arrancar dele informações valiosas, especialmente sobre a morte de Abel. Assim, mesmo sem perceber, Samuel foi conduzido a uma nova estratégia: não afastar o inimigo, mas mantê-lo por perto até que a verdade viesse à tona. O confronto inevitável. Essa decisão deu origem a uma das cenas mais aguardadas da trama. Samuel, cada vez mais inquieto, decide que não pode mais conviver com a dúvida. Ele chama Danilo para uma conversa séria, sem rodeios, e o coloca contra a parede. Eu sei que você esteve envolvido em tudo o que aconteceu com meu pai, Danilo. Chega de silêncio. Quero saber, de uma vez por todas, qual foi o papel de Jacques na morte de Abel. O clima entre os dois é de tensão máxima. Danilo, acuado, tenta se esquivar, mas o olhar firme de Samuel mostra que não haverá espaço para evasivas. A cena promete mostrar um embate de emoções intensas, em que cada palavra pesa como uma faca. A importância da cena. Esse momento marca um divisor de águas em Dona de Mim. Samuel, antes visto como um jovem frágil diante da brutalidade do tio, mostra que amadureceu e que está disposto a enfrentar qualquer obstáculo em nome da justiça. O público que acompanha sua trajetória desde o início, verá nele não apenas um herói romântico, mas um líder destemido, guiado pela memória de Abel. Dona de Mim. Felipa descobre exame de DNA que comprova que Jacques é o pai de Davi e tenta se jogar pela janela. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, a trama vai ganhar um ritmo ainda mais intenso e carregado de emoção. O público acompanhará um dos momentos mais sombrios e devastadores de Felipa, Cláudia Abreu, personagem que há muito tempo vem vivendo uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Portadora de transtorno bipolar e fragilizada pela manipulação contínua de Jacques, Marcelo Novaes, ela ficará completamente transtornada ao descobrir que o vilão é o pai biológico de Ayla, Bel Lima, e Davi, Rafael Witt. Essa revelação, que já vinha sendo insinuada em pequenas pistas ao longo da novela, virá à tona de maneira explosiva, justamente em um momento de celebração, o Chá Revelação de Ayla. Um evento que deveria simbolizar união, alegria e renovação acabará se transformando em um cenário de caos, lágrimas e confronto. O destino, mais uma vez, será cruel com Felipa, e sua instabilidade emocional a colocará à beira de uma tragédia pessoal. A chegada do envelope misterioso. Durante o evento, um entregador surge discretamente no portão da mansão levando um envelope endereçado a Jacques. O vilão, como sempre, aparenta manter o controle absoluto da situação, mas a curiosidade de Felipa fala mais alto. Em um momento de descuido, ela abre o documento e se depara com a verdade crua, um exame de DNA que comprova que Jacques é o verdadeiro pai biológico não apenas de Ayla, mas também de Davi. O impacto é imediato. Felipa, que já vinha sentindo um turbilhão de inseguranças e medos em relação à sua posição dentro da família, perde o chão. A revelação é como uma bomba que explode dentro dela, corroendo sua sanidade e trazendo à tona fantasmas do passado que ela tentava sufocar. No auge do desespero, ela acaba acionando sem querer o dispositivo que soltaria os balões do chá revelação, estragando a festa cuidadosamente preparada por Ayla. O clima de felicidade rapidamente dá lugar ao desconforto e à perplexidade. O envelope cai ao chão em meio à confusão e é justamente Ayla quem o recolhe. O confronto inevitável. Ao ler o exame, Ayla sente o coração disparar. Sem pensar duas vezes, ela confronta Jacques diante de todos os presentes. O vilão, por sua vez, não hesita em admitir a verdade. Sem nenhum remorso, confessa que é, de fato, o pai biológico dela e de Davi. Para tornar a revelação ainda mais cruel, ele expõe que a mãe deles, Olivia Andrés Abreu, a primeira esposa de Abel, Tony Ramos, foi o grande amor de sua vida. A declaração choca os presentes. O silêncio que se instala é pesado, carregado de indignação. Para Ayla e Davi, a notícia representa uma ruptura brusca com tudo o que acreditavam até então. Já para os demais familiares e convidados, o momento se traduz em revolta e incredulidade. O colapso de Felipa. Enquanto todos tentam assimilar o impacto da confissão, Felipa já não consegue mais lidar com suas emoções. Abalada, frágil e sem estar tomando corretamente a medicação por influência de Jacques, ela se sente sufocada dentro da mansão.
Seus olhos marejados, o corpo trêmulo e a respiração acelerada revelam o tamanho do desespero que toma conta dela. Em um impulso destrutivo, ela se dirige até uma das janelas da casa e ameaça se jogar. O pânico é imediato. Isabela Silvia Bandeira, tomada pelo desespero, grita pedindo ajuda, enquanto convidados tentam impedir que a tragédia se concretize. Nesse momento, a tensão atinge o ápice. A plateia da novela verá uma sequência eletrizante marcada por gritos, lágrimas e a corrida contra o tempo para salvar a vida de Felipa. O resgate dramático. Jacques e Samuel Juan Paiva conseguem se aproximar e, em uma ação rápida, agarram Felipa antes que ela cometa a tentativa desesperada. O clima é de puro sufoco, segundos que parecem durar uma eternidade. Segurada pelos braços, ela é retirada da janela em meio ao choro convulsivo e levada ao hospital às pressas. Na unidade médica, Felipa recebe a medicação adequada e é contida pelos profissionais de saúde. Após algumas horas, volta para casa, mas não é mais a mesma. Sua mente está dominada pela culpa por ter causado o caos na festa da enteada e pelo arrependimento profundo de ter chegado tão perto da morte. O peso da revelação. De volta à mansão, Felipa encara o silêncio incômodo que paira sobre todos. Os olhares de reprovação e compaixão se misturam. Ela, envergonhada, tenta se recolher, mas carrega consigo a sensação de ter ultrapassado todos os limites. A revelação sobre Jacques, por sua vez, continua reverberando. A família se encontra em frangalhos, cada membro reagindo à sua maneira. Para Ayla e Davi, a relação com o pai se torna uma ferida aberta. Para Abel, a lembrança dolorosa de Olivia é revivida de forma cruel. Já para Jacques, o momento representa a consolidação de sua postura manipuladora e sem escrúpulos. O futuro de Felipa. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem explorar o estado psicológico de Felipa em profundidade. Sua luta contra o transtorno bipolar, agravada pela manipulação de Jacques e pela culpa que a consome, se tornará um dos grandes arcos dramáticos da trama. A personagem vulnerável estará dividida entre o desejo de se redimir e a dificuldade de encontrar forças para recomeçar. Enquanto isso, Jacques continuará usando a verdade a seu favor, tentando manipular a narrativa para se colocar como vítima do destino e não como o arquiteto das tragédias que cercam a família. A novela, que já vinha emocionando o público com reviravoltas intensas, promete nesse núcleo um mergulho profundo nas fragilidades humanas. O surto de Felipa, a confissão de Jacques e a revelação sobre Olivia são elementos que consolidam Dona de Mim como um dos maiores sucessos recentes da teledramaturgia. Com cenas carregadas de emoção, suspense e dilemas morais, a trama vai mostrar que a verdade, quando escondida por muito tempo, pode vir à tona de forma avassaladora, capaz de destruir festas, famílias e até mesmo a sanidade de quem a descobre. E o público, mais uma vez, ficará à beira do sofá, ansioso para saber se Felipa conseguirá se reerguer ou se mergulhará ainda mais no abismo de dor e arrependimento que a ameaça consumir. Dona de Mim, a tragédia que muda tudo. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e surpreendentes de toda a sua trajetória. O público, que já acompanha há meses as reviravoltas de Rosa, Samuel, Leona, Sofia, Felipa e principalmente do vilão Jacques, vai ser pego de surpresa com um acontecimento devastador que mudará completamente os rumos da história. O enredo, que até agora vinha explorando disputas empresariais, paixões proibidas, segredos familiares e rivalidades sem limites, dará uma guinada para o drama mais sombrio. O ponto de virada virá quando Jacques, completamente tomado pela sua obsessão doentia por Felipa, cruzar todas as linhas possíveis e cometer um crime bárbaro. O que parecia apenas uma fixação perigosa se transformará em tragédia irreversível, deixando marcas profundas em todos os personagens ao redor. Jacques e a escalada da obsessão. Desde os primeiros capítulos, Jacques foi apresentado como um homem ambicioso, manipulador e frio. Porém, sua verdadeira face começou a se revelar na medida em que seu interesse por Felipa ultrapassava os limites da convivência saudável. O que inicialmente parecia apenas admiração logo se mostrou um comportamento possessivo. Jacques não aceitava a ideia de que Felipa seguisse sua vida sem ele. Cada sorriso dela para outro homem, cada passo dado em direção à sua independência, era encarado pelo vilão como uma afronta pessoal. Ele passou a cercá-la, a controlar seus movimentos e a manipular situações para que ela dependesse cada vez mais dele. A tensão entre os dois cresceu em cenas carregadas de emoção, diálogos cortantes, olhares que revelavam medo e um jogo de poder sufocante. Felipa, por mais que tentasse se afastar, via-se presa nas artimanhas de Jacques, que usava todos os recursos,
inclusive o poder empresarial, para mantê-la sob sua influência. Essa escalada da obsessão culminará em um momento de ruptura em que o vilão, incapaz de aceitar a liberdade da mulher que diz amar, tomará uma decisão extrema: a noite fatal. O clímax dessa trama acontece em uma cena que promete entrar para a história da teledramaturgia. Felipa, depois de uma sequência de desentendimentos e discussões acaloradas com Jacques, decide enfrentá-lo de vez. Cansada das manipulações, ela reúne coragem para dizer que não tem mais medo e que seguirá sua vida sem ele. Jacques, porém, não suporta a rejeição. Isolado com ela em um ambiente carregado de tensão, um escritório, iluminado apenas pela penumbra da noite, ele perde completamente o controle. As palavras de Felipa ecoam em sua mente como facadas. A respiração dele se acelera, o rosto se transforma em uma máscara de fúria e desespero. Num impulso desmedido, ele avança contra ela. O público assistirá atônito a um crime que mistura ódio e obsessão. Felipa, ainda tentando resistir, não conseguirá escapar da fúria de Jacques. Em um silêncio cortante, a vida dela será ceifada, deixando a cena carregada de choque e tristeza. O impacto em Rosa. Enquanto isso, em outra parte da trama, Rosa será pega de surpresa pela notícia devastadora. A empresária, que já vinha fragilizada por uma série de disputas familiares e empresariais, não suportará a tragédia. A revelação de que Felipa, uma das pessoas mais próximas a ela, foi assassinada por Jacques, alguém em quem, por muito tempo, ela depositou confiança, será um golpe duro demais para seu coração. Em uma das cenas mais emocionantes da novela, Rosa sofrerá um infarto fulminante. A câmera se deterá em seus últimos instantes, mostrando a dor física e emocional que a consome. O público acompanhará em silêncio a queda da matriarca, que representa não apenas a perda de uma vida, mas também o colapso de uma família inteira. A reação do público dentro da trama. A repercussão da morte de Felipa e da súbita partida de Rosa será devastadora. Personagens que até então seguiam suas próprias histórias paralelas se verão arrastados para o epicentro da tragédia. Samuel, herdeiro da Boaz, se sentirá perdido diante do peso da responsabilidade. Sua relação com Leona, que já vinha sendo marcada por segredos e inseguranças, será colocada à prova. Leona, por sua vez, trará uma revelação bombástica: está grávida de Samuel. Essa gravidez inesperada será como uma fagulha de esperança em meio à escuridão, mas também abrirá novas frentes de conflito. Já Sofia, sempre marcada por uma sensibilidade maior, será uma das que mais sofrerão com a perda. A tristeza dela será retratada em diálogos profundos, lágrimas e um silêncio que dirá mais do que 1000 palavras. Sofia representará a dor coletiva daquelas famílias que assistem à destruição de tudo que construíram. O vilão após o crime. Jacques, por outro lado, terá sua trajetória marcada por uma guinada definitiva para a vilania. Até aqui, ele oscilava entre a figura do empresário calculista e o homem dominado pela paixão doentia. Mas a partir desse momento não haverá mais volta. Consumido pelo crime que cometeu, ele passará a agir como um homem acuado, mas ainda perigoso. Tentará manipular a versão dos fatos, distorcer a realidade e jogar uns contra os outros. Seu objetivo será evitar que a verdade venha à tona, mas, inevitavelmente, o cerco começará a se fechar. Essa nova fase do personagem promete cenas de tirar o fôlego, em que o público acompanhará o jogo psicológico de um homem que tenta esconder o inconfessável. O efeito cascata na trama. A morte de Felipa e Rosa não serão apenas pontos de comoção. Elas funcionarão como catalisadores para novas histórias e conflitos. Samuel versus Jacques. O jovem passará a desconfiar cada vez mais das atitudes do vilão, criando um embate direto que promete movimentar a trama empresarial. Leona e sua gravidez. O segredo, quando revelado, será um choque para todos. O futuro da família Boaz ganhará uma nova camada de incerteza. Sofia e a dor do luto. Seu sofrimento abrirá espaço para uma jornada de amadurecimento e superação, que emocionará o público. A Boaz em crise, a empresa que sempre esteve no centro da trama, enfrentará sua fase mais delicada, com disputas de poder e incertezas quanto ao futuro. A repercussão fora da novela. Os autores de Dona de Mim planejaram esse momento como um divisor de águas. A ideia é surpreender o público, criar discussões e gerar grande repercussão nas redes sociais. A morte de Felipa e Rosa será o assunto mais comentado, com fãs reagindo de maneiras diversas, uns em choque, outros indignados, outros ansiosos para ver a punição de Jacques. A ousadia do roteiro em eliminar personagens centrais no meio da trama reforça o tom imprevisível da novela. Nada está garantido, ninguém está seguro, e cada capítulo pode reservar um novo abalo. O próximo capítulo.
Com esse turbilhão de emoções, o gancho para o próximo capítulo será inevitavelmente impactante. O público será convidado a refletir sobre a força da obsessão, o peso da perda e as consequências de escolhas impensadas. Dona de Mim mostrará que em meio à dor, ainda há espaço para a esperança, seja na gravidez de Leona, no amadurecimento de Sofia ou na luta de Samuel contra Jacques. Mas a sombra da tragédia continuará pairando sobre todos. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e dramáticos de sua trajetória, trazendo um verdadeiro terremoto emocional para os personagens e para o público. O grande responsável por esse caos é Jacques, Marcelo Novaes, que mostra mais uma vez não ter limites quando o assunto é poder. Frio, calculista e disposto a passar por cima até da própria mãe, ele arma um golpe baixo e consegue interditar judicialmente Rosa, Sueli Franco, retomando o controle absoluto da Boaz, a empresa símbolo da família. A atitude cruel não apenas abala a vida da matriarca, como também atinge em cheio Samuel, Juan Paiva, neto dedicado que havia assumido a presidência da empresa com o apoio da família. Tudo começa quando Jacques descobre que Rosa, em um gesto de coragem e afeto, decide doar metade de suas ações da Boaz para a bisneta Sofia, Elis Cabral. A decisão surpreende a todos, já que Sofia é ainda uma criança, mas Rosa enxerga nesse ato a chance de garantir que a empresa siga um caminho mais humano, distante das ambições do filho vilão. A menina passa a ser representada por Léo, Clara Monek nas reuniões de acionistas, e a novidade se torna um símbolo de renovação. Além disso, Rosa convoca novas eleições, acreditando que é hora de dar espaço às novas gerações. Com o apoio da avó e dos familiares, Samuel sai vitorioso e assume a presidência da Boaz, tomando como sua primeira atitude a demissão de Jacques. O vilão não suporta a humilhação. Ele deixa a sala de reuniões engolindo seco, mas com os olhos brilhando de ódio, prometendo a si mesmo que não ficará de fora por muito tempo. Jacques é do tipo que transforma cada derrota em combustível para a vingança, e dessa vez não será diferente. Enquanto Samuel começa a conduzir a Boaz com novos ares, Rosa passa a demonstrar sinais preocupantes de fragilidade. A doença da matriarca avança e traz lapsos de memória dolorosos. Em momentos de confusão, ela chega a esquecer quem é Sofia, chamando a bisneta por outro nome, o que causa apreensão em todos à sua volta. A família tenta convencê-la a seguir corretamente o tratamento, mas Rosa se recusa a tomar alguns remédios, insistindo que não quer viver dopada e sem autonomia. Essas atitudes, que poderiam ser encaradas como teimosia de uma idosa orgulhosa, acabam sendo usadas como munição por Jacques. Sentindo-se encurralado e determinado a retomar a presidência, Jacques procura sua fiel cúmplice Isabela Silvia Bandeira. Juntos, eles traçam um plano ardiloso para expor a fragilidade de Rosa diante da justiça. Isabela, aproveitando-se da confiança da idosa, a convida para um jantar aparentemente inocente. Lá, oferece bebida alcoólica e a incentiva a sair sozinha depois, ciente de que Rosa ficaria ainda mais confusa. O resultado é devastador. Perdida pelas ruas, a matriarca é abordada pela polícia e levada à delegacia. Quando Jacques chega para buscá-la, Rosa não o reconhece. Essa cena cruel se transforma na prova perfeita que ele precisava. Munido desse episódio, Jacques entra rapidamente com um pedido de interdição judicial contra a própria mãe, alegando incapacidade de gerir sua vida e seus bens. O processo, conduzido com toda a influência e os contatos poderosos do vilão, avança de maneira impressionantemente rápida. O golpe é certeiro. A justiça aceita o pedido, declara Rosa incapaz e concede a Jacques a curatela da mãe. Com isso, todas as decisões anteriores da matriarca, incluindo a doação das ações para Sofia, são anuladas. Em questão de dias, Jacques retoma o controle da Boaz e reassume a presidência. Samuel, que acreditava estar finalmente no comando da empresa, vê seu mundo desmoronar. Humilhado, ele precisa deixar a cadeira de presidente e assistir ao tio desfilar pelos corredores da Boaz com o peito estufado de orgulho. Para o jovem, a dor é dupla. Além de perder o cargo, ele sente que falhou com Rosa, que em meio à doença e às confusões, não consegue se defender. Jacques, por sua vez, saboreia sua vitória. De volta ao trono, ele age com tirania. Começa a perseguir todos os funcionários que se aliaram a Samuel, promovendo demissões em massa e instaurando um clima de medo dentro da empresa. Para o vilão, não basta vencer, é preciso esmagar qualquer um que ousou se opor a ele. Os corredores da Boaz voltam a ter a atmosfera pesada que todos temiam, como se o retorno de Jacques fosse a retomada de um regime autoritário. Apesar disso, Samuel não baixa a cabeça.
Ferido mas determinado, ele promete diante da família que vai lutar até o fim para reverter a decisão judicial e devolver a curatela à avó. O mocinho começa a reunir provas de que o tio manipulou toda a situação, contando com a ajuda de Léo e de outros aliados fiéis. A trama então ganha contornos de investigação, encontros secretos, documentos escondidos, advogados honestos tentando enfrentar a máquina corrupta de Jacques. Samuel precisa equilibrar sua dor pessoal com a coragem de enfrentar um inimigo que conhece todos os truques da manipulação. Enquanto isso, Rosa vive dias cada vez mais angustiantes. Em alguns momentos de lucidez, a matriarca percebe que foi enganada pelo próprio filho. Ela chora, pede perdão a Samuel e diz que se sente prisioneira dentro de sua própria vida. Em outros momentos, mergulha na confusão da doença, chamando pelo marido falecido, confundindo netos e bisneta, ou simplesmente se recusando a aceitar qualquer tipo de ajuda. O público acompanha cenas de cortar o coração, vendo uma mulher que sempre foi sinônimo de força se tornar alvo das armações mais baixas do próprio filho. Jacques, por sua vez, acredita que está invencível. Ele anda pela empresa como se fosse um imperador que derrotou todos os inimigos. Mas sua arrogância começa a despertar novas revoltas. Funcionários, mesmo com medo, passam a se unir em silêncio contra ele. A imagem de Samuel, o jovem que foi arrancado injustamente da presidência, cresce como símbolo de esperança. O contraste entre o vilão que governa pela força e o mocinho que luta pela justiça fica cada vez mais evidente. No fundo, a trama deixa claro que a vitória de Jacques é apenas temporária. Embora ele tenha conseguido interditar a mãe, anular doações e retomar o poder, seu castelo de cartas começa a dar sinais de instabilidade. Samuel surge como a voz que não se cala, prometendo revelar ao mundo toda a verdade sobre o golpe. Léo, com sua determinação, se torna peça-chave na resistência, sempre lembrando Samuel de que eles lutam não apenas por justiça, mas também pela memória e pela dignidade de Rosa. A novela promete momentos de grande intensidade nos próximos capítulos, mostrando que por mais que Jacques tente sufocar os sonhos dos outros, há sempre aqueles dispostos a resistir. A interdição de Rosa e a retomada da presidência da Boaz marcam um dos pontos mais sombrios da história, mas também preparam o terreno para uma reviravolta arrebatadora. O público assiste à luta desigual entre o poder corrompido e a coragem da juventude, entre a crueldade de um filho obcecado, e o amor de um neto, surta de vez, entre a decadência da ambição e a força da esperança. A obsessão de Jacques, a sensação é de que Jacques pode até ter vencido uma batalha, vai atingir mas a guerra ainda está longe de acabar. E quando a verdade vier à tona, das 19 horas da TV não apenas a justiça dos tribunais, com tramas cheias de emoção, manipulação e reviravoltas de tirar o fôlego. O vilão, que nunca aceitou perder o controle sobre a vida da ex-cunhada, mostrará que está disposto a ultrapassar todas as barreiras para tê-la ao seu lado, ainda que para isso precise destruir sua saúde física e emocional. Com sua personalidade marcada pela frieza e pela manipulação, Jacques sempre encontrou maneiras de se infiltrar na vida das pessoas e transformá-las em peças de seu jogo de poder. No entanto, quando o assunto é Felipa, a obsessão ultrapassa o simples interesse em manter o legado dos Boaz ou em se vingar dos inimigos. O que ele sente por ela é um misto de desejo doentio, necessidade de domínio e incapacidade de aceitar rejeição. E é essa mistura explosiva que dará o tom dos próximos capítulos. A chegada da mãe de Felipa, uma jogada estratégica de Jacques. Para conquistar a confiança de Felipa e enfraquecer suas resistências, Jacques decide trazer de Portugal a mãe da viúva, uma madame falida que, sem recursos, acaba aceitando a ajuda dele. A chegada da senhora na mansão Boaz é um dos momentos mais marcantes da trama, pois revela até onde o vilão é capaz de ir para se infiltrar no coração da mulher que tanto deseja. Ao receber a sogra em potencial com pompa e circunstância, Jacques demonstra mais uma vez sua habilidade em manipular. Ele a envolve com discursos de generosidade, como se fosse um benfeitor interessado apenas no bem-estar da família. Mas por trás do sorriso e da hospitalidade, o que ele quer é claro: usar a fragilidade da mãe como instrumento para pressionar Felipa. A própria madame, mesmo agradecida, começa a estranhar o excesso de interesse. No fundo, ela percebe que há algo de estranho na forma como Jacques se aproxima da filha, mas sua dependência financeira e emocional a impede de confrontá-lo. Assim, sem perceber, ela acaba servindo de peça-chave nos planos do vilão, o controle psicológico e físico sobre Felipa. Se antes Jacques usava apenas chantagens emocionais e manipulações sutis, agora ele decide atacar em um nível ainda mais perigoso, o físico. Em uma das cenas mais tensas da semana, ele será visto trocando os remédios de Felipa.
O objetivo é deixá-la mais debilitada, confusa e dependente, reduzindo sua capacidade de reagir. A cena acontece de madrugada quando Jacques entra sorrateiramente no quarto de Felipa. Ele abre a gaveta de cabeceira, observa os frascos de comprimidos, com um olhar frio, substitui os medicamentos corretos por outros que provocarão efeitos colaterais. Essa atitude revela não apenas sua obsessão, mas também sua crueldade, já que não mede esforços para enfraquecer quem diz amar. Isabela Silvia Bandeira, que sempre apoiou Jacques em suas jogadas mais arriscadas, dessa vez ficará assustada. Ao flagrá-lo no quarto da filha, a madame começa a desconfiar de suas verdadeiras intenções. Acostumada a ver no empresário um aliado estratégico, ela passa a enxergá-lo também como uma ameaça direta à vida de Felipa. A partir daí, o público começa a se perguntar: até onde Isabela será cúmplice e quando ela decidirá agir para proteger a própria filha? Felipa perde o controle. Os efeitos da manipulação medicamentosa não demoram a aparecer. Felipa começa a sentir tonturas, crises de ansiedade e lapsos de memória. Em uma cena angustiante, ela confunde os filhos, esquece compromissos importantes e chega a ter uma crise em público, deixando todos perplexos. O sofrimento da personagem é retratado de maneira intensa. Cláudia Abreu entrega uma atuação carregada de emoção, mostrando a fragilidade de uma mulher que já enfrentou a viuvez, as pressões da família Boaz e agora se vê prisioneira de um jogo cruel que atinge até sua saúde. O público sente na pele a dor da personagem, que não entende por que está perdendo o controle de si mesma. Isabela, que presencia a crise da filha, entra em desespero. A madame começa a perceber que a cumplicidade com Jacques pode estar custando caro demais. Ela passa a questionar se vale a pena continuar ao lado de um homem capaz de colocar a vida de Felipa em risco apenas para satisfazer sua obsessão, o ciúme e a ameaça a Danilo. Paralelamente, Jacques também demonstra sua face mais violenta ao perceber que Danilo, Felipe Simas, ainda nutre sentimentos por Felipa. O rapaz, movido por um amor sincero e não correspondido, tenta se aproximar da ex-patroa para oferecer apoio em meio às dificuldades. Mas Jacques, transtornado de ciúmes, decide cortar o rival do caminho. Em uma cena carregada de tensão, o vilão confronta Danilo, deixando claro que não admite sua presença perto de Felipa. Ele chega a ameaçar o rapaz de forma direta, ordenando que desapareça da vida dela. O embate entre os dois personagens revela não apenas o ciúme doentio de Jacques, mas também a coragem de Danilo, que apesar do medo, não se intimida completamente. O público passa a enxergar nele uma possível resistência contra o domínio do vilão. O impacto na trama. Esses acontecimentos não apenas ampliam o drama de Felipa, mas também criam novos conflitos para toda a trama. A manipulação de Jacques atinge em cheio a relação da personagem com sua mãe, abala a confiança em si mesma e a afasta de possíveis aliados. Ao mesmo tempo, sua obsessão o coloca em rota de colisão com Danilo, que pode se tornar uma peça fundamental na tentativa de libertá-la. A novela mostra mais uma vez como o poder, quando guiado pela obsessão, pode se transformar em uma arma perigosa. Jacques, que antes já era visto como um vilão implacável, agora ultrapassa qualquer limite, revelando sua faceta mais sombria e colocando em risco não apenas a mulher que diz amar, mas todos ao seu redor. A fragilidade de Felipa e a luta interna. Enquanto Jacques intensifica seu domínio, Felipa trava uma batalha silenciosa dentro de si. Entre crises e momentos de lucidez, ela começa a perceber que algo não está certo. A sensação de estar constantemente cansada, confusa e vulnerável a faz desconfiar que está sendo manipulada. Mas o problema é que, fragilizada, ela não encontra forças suficientes para reagir sozinha. Em cenas de grande carga dramática, a personagem aparece diante do espelho, olhando para si mesma e tentando reconhecer a mulher forte que sempre foi. Seu diálogo interno, marcado pela dor e pelo medo, mostra o quanto a manipulação de Jacques é cruel. Ele não apenas tenta controlar seu corpo, mas também destruir sua autoestima e sua identidade. O dilema de Isabela. A posição de Isabela também ganha destaque. Se até então ela parecia confortável em usar Jacques como aliado, agora se vê obrigada a encarar a realidade. Sua cumplicidade pode custar a vida da própria filha. O dilema da madame será um dos pontos mais explorados nos próximos capítulos. Por um lado, ela sente medo de confrontar Jacques, ciente de que o empresário não mede esforços para eliminar quem se coloca em seu caminho. Por outro, a preocupação materna começa a falar mais alto.
A cada crise de Felipa, Isabela se desespera, e seu olhar revela a culpa por ter permitido que o vilão chegasse tão longe. O público fica na expectativa. Será que ela terá coragem de se voltar contra ele e proteger Felipa, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco? Conflitos em cadeia. Dona de Mim, Samuel revela que entrou com recurso para tomar a guarda de Sofia e faz Léo chorar. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem estremecer ainda mais as estruturas emocionais da trama. O romance entre Samuel, Juan Paiva e Léo Clara Monek, até então um dos poucos respiros de afeto em meio a tanto sofrimento e intrigas, será colocado à prova quando uma revelação inesperada atingir em cheio o coração da jovem. O executivo, tomado por um misto de desespero, senso de justiça e também de proteção, vai decidir entrar com um novo recurso na justiça para retomar a guarda definitiva de Sofia, Elis Cabral.